o principal movimento foi especificamente do Steve Bannon, diante do que ele considera uma política estratégica. O Bannon pensa muito politicamente, ele pensa a economia em segundo lugar, ele é muito politicista. Ele entende que colocar o Bolsonaro de volta ao poder aqui é central naquele jogo que ele imagina para o mundo. Porque a pauta econômica contra o Brasil ela já estava colocada, primeiro pelas big techs, o Trump não levou nada adiante. Entendeu? Muito pelo contrário, ele falou, não, qualquer coisa, o Musk falou contra o Brasil, ele estava mais preocupado em ferrar com o Musk, que era um problema para ele ali, tanto que ele tirou, e hoje eu sinto que tem uma tensão do Trump contra quem criou esse Trump 2, que são as Big Techs, que ainda não romperam com ele, mas o Trump quer se livrar dessa turma, porque ele tem uma dívida com essa turma. Se você não consegue pagar uma dívida, você se livra do credor. É assim que o mafioso pensa. Então, eu diria que a pauta política ligada ao Steve Bannon vem em primeiro lugar. Aí pesa o que o Marco Rubio, que não é do time do Trump, na realidade é um concorrente, pensa, e o Marco Rubio é um neoconservador, é de outro grupo, também de extrema-direita dentro do Partido Republicano. O Marco Rubio, por ser da direita latino-americana, ele obviamente é hostil a um governo progressista no Brasil, mas o que pesou aí é essa triangulação do Steve Bannon, que não recuperou ainda a vaga dele no Olimpo, mas voltou a ser ouvido relativamente. Poderia talvez ter sido ouvido, poderia talvez ter retornado. O Bannon não retornou porque ele foi contra a guerra, uma guerra em larga escala contra o Irã, porque ele avaliava corretamente que ia ser uma guerra desastrosa para o Trump. E aí o Trump fez que ia e acabou não indo, mas ainda assim o Trump não colocou o Bannon de volta em algum cargo da Casa Branca. Mas veja, o Trump ele é um cara que ele montou um ministério de maneira heterogênea no plano da direita americana. Tem muita gente que concorre, que briga entre si. Tem gente que, obviamente, ambiciona o cargo do Trump. E o Trump ele trata de confundir, bagunçar e botar os integrantes do próprio governo para brigarem, para ele continuar reinando. Porque o objetivo do Donald Trump é se perpetuar no poder e talvez, se ele morrer um dia, ele passe o bastão para algum filho. Mas esses caras querem ser eternos, esses caras não querem viver para sempre, querem ficar no poder para sempre. Nesse sentido, o Donald Trump ele tem um jogo contra todo mundo. Tem uma hora que ele sobe o Bannon, depois rebaixa o Bannon e o Bannon é capacho. Ele depende ainda muito da turma das Big Techs, que quer colocar o Vence lá como candidato em 2028, ou antes, talvez. Ele sabe disso. Ele faz um jogo duro ali. E o projeto dos neoconservadores, em primeiro lugar, o Marco Rubio. Em segundo lugar, correndo por fora, o Ted Cruz. Correndo bem por fora. O Trump, ele foi obrigado a colocar o Marco Rubio, mas ele também joga com ele, joga contra, joga a favor. Nessa política, para ele dividir e conquistar. Ele divide o próprio governo. E, atualmente, o Trump está com problemas porque ele entrou em colisão com muita gente da direita e da turma do dinheiro. A parte conservadora e ultraconservadora da turma do dinheiro. Por isso que essa história do Epstein voltou à tona. Mas eu diria que esse movimento contra o Brasil ele é mais político e geopolítico e parte desse projeto, desse campo chamado tradicionalista. Os tradicionalistas que são representados principalmente pelo Steve Bannon e por pessoas que vieram da inteligência das Forças Armadas, não da CIA, principalmente das Forças Armadas. Porque o Bannon vende aquela figura, né, que ele parece um típico americano de classe média baixa, mas, na verdade, ele é um cara que era da inteligência da Marinha e depois teve cargos aí no mercado financeiro. Então, de bobo, ele não tem nada. Entendeu? E ele disputa o espaço dele, do mesmo jeito que tem um governo de esquerda no Brasil que é heterogêneo, que o pessoal briga, que tem a tribo A e B, a gente não pode ver o governo do Trump como um espaço homogêneo. Não é. Tem muitas tribos de direita ali que a gente não entende bem, como a direita também não entende bem a gente de esquerda aqui. Né?